diferença, doutor, do canabidiol, né, que é o medicamento, e do cigarro de maconha? Qual a diferença dos dois? Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em uso medicinal da cannabis, a gente está falando muitas vezes, na maioria das vezes, de um óleo produzido a partir da planta. Existe Seria uma um diferença, um exatamente, extrato. é o extrato da planta. Eu gosto de comparar. Uma vez eu vou contar uma pequena história Aham. para vocês. É um dos primeiros pacientes que eu prescrevi, derivado de cannabis, para um paciente com Parkinson, de difícil tratamento. E era um senhor de bastante idade. E ele já veio trazido pela esposa numa cadeira de rodas, de tão Nossa. rígido que ele estava. Tava bem Tomando, avançado já o exatamente, processo. tomando bastante medicamento já e sem resultado. E aí eu propus para ele fazer uso de cannabis. Ele olhou para mim e falou: "Pô, doutor, depois de velho, eu vou usar maconha". Vou Aí eu virar contei, maconheiro? exatamente, eu contei uma história para ele que era o seguinte: existe um medicamento chamado Captopril Ah, que quando sim. foi Bem comum, né? desenvolvido, exatamente, ele foi Foi desenvolvido uma revolução, estudando, né? O exatamente, tratamento da pressão alta. ele foi desenvolvido estudando veneno de cobra. Para um brasileiro. Um Nossa, brasileiro, exatamente, um pesquisador brasileiro. Por quê? que legal. Alguns tipos de cobra, quando picam, esse veneno vai fazer a pressão cair, a pessoa, literalmente, a pressão vai a zero e ela vem a óbito. E aí, estudando esse veneno da cobra, chegou a fórmula do Captopril. E esse paciente usava o Captopril. Eu falei para ele: então me responda, o senhor usa veneno de cobra ou o senhor usa Captopril? Aí ele, entendi. Foi aí que eu Entendeu? expliquei para ele que, na verdade, é retirado da planta e disso é feito um medicamento. É retirado o THC, é isso? Então, existem vários compostos. Aham. O THC é o que dá o barato. É, dá o barato. Ele é que dá o barato. Entendi. Existem várias substâncias na maconha em si, cujo termo técnico seria cannabis, mas maconha, cannabis é exatamente a mesma coisa. E atualmente a gente acaba usando bem mais indicações para o uso do canabidiol, que é o CBD, mas existem condições onde a gente também vai usar o THC. Então vai depender de Ah, qual o sim. problema, enfim, vai depender de uma série de variáveis. Do Por histórico do exemplo, paciente. tratar uma depressão, vou chutar aqui, não sei se mais ou menos se enquadra. Tratar uma depressão e o mal de Parkinson seria diferente o extrato que a pessoa vai utilizar? Podem ser extratos diferentes, doses Ah, diferentes, então existem Agora, uma as série doses de são combinações. bem variadas, né? Porque a gente vê que eu acho que a grande dificuldade ainda, depois passar para você também, ali, eu acho que são as doses hoje em dia, porque não tem ainda, se eu tiver errado, você me corrige, uma dose adequada para o médico tem que ir tentando e achar a melhor dose para cada Individualizado, paciente, né? exato. É isso que dificulta muito a prescrição. E é por isso, além de todo o preconceito, esse manejo, ele é um manejo requer mais detalhes, mais tempo. Detalhe fino, né? Exatamente. Esse ajuste fino, ele toma tempo. E hoje em dia as pessoas querem tudo Agora muito rápido. eu Para tenho, ontem Exato. eles querem a prescrição, eles querem laudo para ontem. Mas na verdade, quando você é uma questão de médico-paciente, quando o paciente vem contigo procurar para ti, dependendo da dor dele, do problema dele, você vai ajustando a dose mínima e vai se ajustando com o tempo, e aí você vai acompanhar esse paciente como se isso fosse mesmo. uma pesquisa para ver se ele se adequou, se ele evoluiu, se ele regrediu e tudo mais. Mas é uma questão muito pessoal entre o médico e o paciente. Sem E dúvida. é isso que gera essa questão de preconceito, porque a partir do momento que, então, o médico me receitou, pronto, vou sair por aí, vou fumar, Ficar não é doidão. assim, na verdade Sim. não é assim, e nem Uhum. fumar. Depende o tipo do que está sendo receitado para o tipo de problema que aquela pessoa apresenta. Exato. Então eu sempre gosto de explicar. Existe uma diferença enorme entre o uso de cannabis adulto ou recreativo, né? Que é usado com outra Gostei do finalidade. termo, recreativo. Exato, né? O termo hoje em dia médico usado é uso adulto mesmo. Aham. Então, do uso medicinal, existe uma diferença, né, gigante nesses dois aspectos. Então, isso tem que estar claro, porque o preconceito ele é grande e a gente só vai conseguir quebrar esse preconceito Falando a explicando, respeito. esclarecendo, É. exatamente. Posso E- aproveitar?